Bom dia, jovens donzelas, bom dia para mais um vídeo, glória a Deus. Estamos aí no 8º dia da nossa campanha. Dá para acreditar, gente? Já estamos no 8º dia. Há uma semana atrás a gente estava iniciando essa campanha e sempre falo isso porque é muito real. Eu tô muito feliz de já ter chegado até aqui. O tempo passa muito rápido, meninas. Vocês também devem sentir que o tempo tá passando muito depressa. Quando a gente pisca, já passou uma semana, quando a gente pisca, já passou um mês. Pra mim ainda tem aquela sensação de que o ano acabou de começar, sabe? Como se a gente estivesse ali nos primeiros meses. Meninas, pra mim tem sido muito corrido, tem sido desafiador. Inclusive essa campanha, inclusive tudo isso que a gente tá fazendo, colocar isso assim na minha rotina tem sido desafiador. Mas como eu sei que é pro Senhor, como eu sei que é por Ele, para Ele, a gente sempre dá um jeito, né? E é isso que eu quero que vocês também façam, sempre dê um jeito. E de preferência, meninas, assistir no dia, pra se manter firme. O Espírito Santo, gente, o alimento do Espírito Santo, ele é igual comida. Ele é igual pão, igual passar fome, sabe? Quando a gente sente que tá ali meio precisa comer, é a mesma coisa. Se você não se alimenta, não alimenta o seu espírito com um louvor, uma oração, uma pregação, tá o tempo inteiro se alimentando de coisas que vão deixar você bem conectada, bem quentinha assim com Deus, ele vai ficar com fome, sabe? E isso é diário, diário, não é uma vez por semana na igreja, não pode, senão você vai morrer de fome, seu espírito vai ficar sedento, quando você chegar domingo não vai ser o suficiente. Então, inclusive, isso vai esfriar totalmente a sua relação com o Senhor, né? Como é que você vai ouvir sinais do Senhor? Igual eu falei no nosso 7º dia, que os sinais de Deus, sabe? Como é que você vai interpretar os sinais de Deus se você não conhece a voz dele? Porque, gente, eu vi que muitas meninas ali comentou no 7º vídeo sobre isso. Eu fiquei muito feliz, inclusive vou falar só sobre sonhos. Em algum dia que Deus falar, a gente vai falar só sobre sonhos. Mas os sinais do Senhor, como sentir os sinais do Senhor? Como saber se ele tá falando? Deus não fala, eu não sei ouvir os sinais de Deus. Gente, Salomão, no livro de Provérbios, fala que a sabedoria, né? Você interpretar as coisas de Deus, estar no observar. Observa os sinais, mas esteja atento, porque Deus fala com a gente de maneira individual. Você pode estar conversando ali com a sua amiga e falar: nossa, Deus me deu um sinal, menina. Eu falei uma tal nome, daqui a pouco passei pela rua, era aquele mesmo nome, e aí eu sabia que era aquele lugar. Aí, sabe, aquelas coisas meio, oh, meu Deus, que coincidência, é o sinal de Deus? Só que com você pode ser que ele fale completamente diferente, não fale desse jeito. E como saber, né? Como saber se Deus tá falando comigo, é um sinal de Deus? Gente, traz paz. Sinais de Deus traz paz, traz clareza. E ele vai falar de maneira íntima com você. Sabe como Deus fala comigo muito? Números repetidos. Eu não sei se com você tem costume de ver número repetido, mas a Bíblia é cheia de significados. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. A flor tal tem um porquê. O número tal tem um porquê. Tem um porquê. Tudo na Bíblia é muito pontual. Então, justamente por ser desse jeito na Bíblia, Deus cuida tanto dos detalhes. Detalhes, coisa pequena. Ele cuida da coisa pequena porque tem que ter propósito naquilo. Eu também sou assim. Eu também observo coisas pequenas, detalhes. Então, os números pra mim são detalhes, sabe? Então, na Bíblia tem significado dos números. Tem um porquê ser 7, tem um porquê ser 12, tem um porquê ser 3, tem um porquê ser 4. Tudo tem um porquê. Vocês entenderam? E aí, eu observo os números, como eu sou muito atenta a isso, o Senhor fala comigo através dos números. Fala comigo através de cores, fala comigo através de músicas, fala comigo através de placa do carro. Eu sinto os sinais de Deus em tudo, porque eu sou observadora. Quando aquele número começa a se repetir muito pra mim, eu fico atenta. Por exemplo, vou contar uma coisa pra vocês, que talvez eu acho que eu nunca falei isso no grupo, mas o 33. Por que 33 dias, Liliane? Não 30, não 20, não 7. Por que 33, esse número meio quebrado? Gente, a palavra milagre aparece 33 vezes na Bíblia. 33. O Senhor, nosso Jesus, em vida, faleceu com 33 anos. O 3, vocês vão notar que o 3 aparece muito na Bíblia. Corpo, alma, espírito. Espírito Santo, Jesus e Deus. Tudo tem um porquê. Então, eu escolhi esse número, o Senhor. Mas vimos um propósito enorme neste número, porque estamos precisando de um milagre. Eu e a Margarida, que tá orando aqui no final com a gente, nós duas decidimos orar 3h33 todos os dias, enquanto essa campanha estiver acontecendo.
Porque há sinais de Deus na Bíblia, há sinais do Senhor aqui. Então a gente também precisa observar os sinais em vida, porque Ele vai falar através de sinais. O Senhor não é literal, gente. A não ser que Ele precise muito falar com você, mas você não observa, você não nota que Ele tá falando com você, Ele vai mandar alguém literalmente falar com você a respeito de algo. Às vezes Ele vai precisar fazer dessa forma. Mas é raro. É raro quando o Senhor vem literalmente através de uma vida e fala com você, ó, faça isso, 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 Deus tem isso, Deus tem aquilo. É raro, acontece, é raro. Mas a fé está em não ver, tá? A fé não é literal. A fé não é palpável. A fé é o sentir. É o não preciso ver para crer, sabe? Então a gente precisa aprender com Salomão lá em Provérbios. Provérbios eu acho que é um livro que você deveria ler todos os dias. Todo dia ler um capítulo, porque é algo que a gente tem que memorizar, sabe? Tudo que Salomão escreveu naquele livro a gente tem que memorizar, porque a sabedoria está nos detalhes. Ele fala assim, observa a natureza. Observe o agir da natureza. Ali tem muito que a gente precisa aprender. Mas como assim, Liliane? Tem a observar a natureza? Observa o porquê que a formiga faz esse movimento. Observa o porquê que a folha cai. Esse lado da árvore está seco e esse lado não está. Onde que nasce o sol? Onde se põe o sol? Tudo isso vai fazer, com toda essa observação, com toda essa atenção, para que Deus fale com você, vai fazer com que você seja uma pessoa mais sábia. Mais sábia, mais sábia, mais sábia. Você vai ter resposta para sua vida através de observar a natureza. E você não vai acreditar que a sua observação com aquela coisa tão boba é uma resposta para você. Você não vai conseguir acreditar que Deus estava falando com você através daquele animal, através daquela... Vocês entenderam? Deus é maravilhoso, gente. Ele fala. Eu falo pro meu marido, às vezes parece que Deus é tão... As pessoas falam que Deus não fala, Deus não... Mas às vezes ele parece tagarela de tanto que ele fala. Só que o problema é nós. É a gente que não consegue interpretar os sinais de Deus. É às vezes a gente que tá muito barulhento, tanta ruína aqui dentro, é tanta preocupação, é tanto sofrimento, é tanta... que a gente não consegue se esvaziar e se encher de Deus. É o maior desafio, gente. É o maior desafio mesmo. Tá tudo dando errado, tá tudo um caos. Tá tudo um caos. E você tá lá pleno, confiando em Deus. É difícil. Sabe o que o Senhor me disse domingo? Antes de ir pro culto, tava me arrumando, eu falei pro meu marido. Gente, foi muito lindo o que aconteceu comigo domingo. Eu falei pro meu marido. Às vezes ele me olha com uma cara de... Eu acho que você tem um probleminha. E eu vou lá longe, eu vou profunda. E eu falei pra ele, amor, sabe o que eu acabei de sentir Deus falando? Que os nossos problemas, que o vale, que a situação ruim na nossa vida é um adubo. É um adubo. Porque aí eu fui pesquisar. Eu pesquisei adubo, quais os melhores adubos? São os naturais. São os que vêm da natureza. E eles são um lixo. Eles são casca de vegetal, de fruta. Eles são esterco. Eles são fezes. Eles são só coisa nojenta, lixo e tudo mais. É um ótimo fertilizante para a terra, para uma árvore. Vocês conseguiram compreender? A gente é a árvore. A gente é a árvore. E a gente está em uma terra. Só que essa terra precisa de adubo para poder extrair o melhor dela. Para extrair o melhor que ela tem. Porque lá naquela semente que foi plantada, já havia que ela ia ter flores, já havia que ela ia ter muitas folhas, já havia que ela ia dar fruto, já tinha tudo naquela sementinha que foi plantada naquela árvore. Mas para extrair todo esse potencial daquela árvore, para extrair tudo que ela tem de melhor, precisa de adubo. Porque se ela estiver numa terra xoxa, se ela estiver numa terra mais ou menos, se ela não estiver numa terra que não tenha minhoca, vocês entenderam? Não vai aparecer flor, não vai aparecer fruto, ninguém nunca vai nem saber que ela dava fruto. E essa é você, essa árvore é você. Você precisa do adubo. E o que é o adubo? É o problema. É o problema. Veja o seu problema como um adubo para extrair o melhor que você tem. Quando o Senhor me disse isso, eu fiquei arrepiada. Meu Deus! Mas olha, gente, tem diferença para quem vive em Cristo e para quem vive no mundo. O problema de quem vive no mundo é consequência. Porque ele peca. Ele peca e cai na própria armadilha. Então ele vai colher aquilo que ele tá fazendo. Então ele vai ficar no eterno looping. Ele vai ficar, eu pequei, eu vou colher, eu pequei, eu colher. Entendeu? Deu pra entender? Por exemplo, ele foi lá e pegou algo de alguém ali numa situação que ninguém viu. Daqui a pouco ele entra no carro e o pneu fura. Olha que loucura, olha que loucura. Por quê? Porque planta mal, colhe mal, planta mal, colhe mal. Então é tudo uma consequência da própria atitude. Mas quem vive em Deus,
Se preocupa em não pecar. Se preocupa em não estar errando por coisa boba. Se preocupa em como vai agir com o outro. Se preocupa. E aí vem o vale. E por que vem o vale para essas pessoas de Deus? Para adubo. Para adubo, para poder fazer uma árvore forte, para poder florescer, para poder dar fruto, para poder ser... As pessoas olharem e falarem, uau, que árvore linda. Vocês entenderam? Não é lindo isso? Quando eu chorei. Oh, meu Deus. Aí a gente tava na igreja. E o pastor falou uma passagem lá, que eu não tô lembrando, eu até perguntei pro meu marido, ele também esqueceu. Aí o pastor tava lendo e meu marido abriu na página errada. Era naquele mesmo livro. Mas eu lembro que era assim, 1:3. Meu marido abriu no capítulo 3. E ele falou, Liliana, não tá escrito aqui? Aí falava que, eu acho que foi Paulo que tinha escrito aquele livro que a gente tava lendo. E falava assim, porque eu vejo o mal que vem em nós, que o problema que cai a nós, como um esterco para a terra. Aí ele falou, Liliana, olha isso aqui. Tinha acabado de acontecer essa conversa antes da gente ir pro culto. E no culto, meu marido leu isso na Bíblia. Eu fiquei, ai meu Deus do céu, eu chorava, fiquei feliz. Eu fiquei, nossa, como Deus fala comigo. Nossa, como... Vocês entenderam? É uma conexão, Deus fala. Mas você precisa estar atenta, observar os sinais de Deus. Observa, meninas, observa que ele fala muito. Mas você precisa estar atenta. E em relação aos números, eu também ia falar pra vocês, se vocês gostam e veem muitos números repetidos, eu também gostaria de falar sobre isso com vocês, porque o Senhor fala muito comigo, então tem alguns números que eu consigo interpretar o que Ele tá falando. 44 é um número que eu sempre vejo. 44 é um número quase que meu, parece que eu assinei, 44 é meu. De tanto que eu vejo ele, tem dias que eu vejo ele tipo 7 vezes, o tempo inteiro, e não é só no celular, no horário. Eu vejo ele na rua, no final de uma conta do mercado, vejo ele na placa de um carro, eu vejo o 44 é uma loucura pra mim. E o 44 pra mim significa, faz todo sentido, porque ele sempre encaixa. O 44 significa, você está nas minhas mãos, eu estou cuidando, você está nas minhas mãos, eu estou no controle. Pra mim é isso. Toda vez que eu vejo ele, eu sei que eu preciso descansar. Eu preciso descansar. Eu tô tentando pegar o controle de volta, preciso descansar. Então, 44 é um número que preciso descansar, que Deus tá cuidando. E há tantos números, né, meninas? Tantos e tantos números, e às vezes vocês também acontecem isso, mas vocês não estão percebendo que era o sinal de Deus falando com você. Então, se você também gosta de ver número igual, também vê números, ou alguma coisa muito específica, sabe uma outra coisa que o Senhor fala muito comigo? Lírios. Lírios é uma coisa que, às vezes, ali, tô em determinado lugar, um lírio. Aquele lírio em específico, aquela flor em específico, que tem várias espécies, mas é uma espécie em específico e uma cor em específico, Deus fala comigo. Eu sei que tem alguma coisa naquele lugar, ou alguma cena, uma música que apareceu a flor. Essa flor também mexe muito comigo e é uma coisa meio íntima minha com Deus. Você também tem que ter essa intimidade e esses sinais de que se Deus falou isso, usou essa palavra, usou essa passagem, usou esse número, Ele tá falando comigo. É comigo isso aqui. Observa. Deus fala ainda hoje, Ele vai falar com você ainda hoje, você vai perceber que não é coisa da sua cabeça, era Deus falando. É Deus falando com você, é Deus chamando a sua atenção pra algo. Deus fala, gente, Ele fala muito. Até quando Ele tá em silêncio, Ele tá dando uma resposta. É uma resposta. A gente precisa estar atenta aos sinais de Deus. Precisa estar atenta. E é isso. A conexão com o Senhor vai fazer com que você saiba que é Ele falando e não somente. Você vai perceber que é diferente. Você vai sentir uma coisa diferente. Você vai falar, essa não sou eu. Essa voz que veio agora não sou eu. E você vai começar a ter discernimento das coisas. Quem anda com Deus sabe. Quem anda com Deus sabe e é rápido. Você não fica com dúvida. Se não gera dúvida, porque a dúvida vai fazer você achar que é você e você vai desistir daquilo que você ouviu. Vai descartar, aliás, aquilo que você ouviu. A gente tem que ouvir e imediatamente entender. É Deus falando. Começou a criar caso ali na sua mente, igual fazer prova, sabe? Eu sempre falo isso pro meu marido, que eu aplicava essa teoria na minha vida. Vou fazer uma prova. A primeira alternativa que eu achei que é certa é a certa. Porque você fica pensando muito, eu vou errar. É uma loucura isso, né, gente? Mas é assim que, pelo menos, pra mim sempre funcionou. Era sempre a primeira alternativa. Então, veio aquela voz diferente, você sentiu? Não é você, é Deus. É Deus falando com você. Se atente a estes sinais. Agora, finalmente, vamos para nossa passagem, abençoadíssima passagem do nosso dia, da nossa campanha, Ezequiel 37, vamos lá. Vamos declarar mais um dia, mais uma vez, que os nossos problemas ganharão solução nas mãos do nosso Senhor. Ele vai resolver tudo. Eu aposto que vocês já estão até ouvindo barulhos das coisas acontecendo. Eu tenho certeza que as coisas já estão movendo no céu a favor da nossa casa, da nossa vida. Deus está movendo o nosso coração, tá fazendo você agir, tá fazendo você buscar mais, tá fazendo você se movimentar, mudar aquilo que nunca saiu do lugar, sabe? Aquelas coisas que não sempre esteve daquele jeito, você tá movendo as coisas, você tá mexendo, você tá tirando aquela sujeira. Eu sei que você tá.
As coisas estão se movendo. Creia. Vamos continuar declarando para o nosso Senhor aqui a nossa profecia. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor a estes ossos: Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e o cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor. Vocês saberão que eu sou o Senhor, porque eu fiz o extraordinário na sua vida. Você saberá que é o Senhor quem está fazendo, porque vai ser uma porta que jamais outra pessoa poderia abrir, senão eu. Tudo vai fluir, porque eu sou o Senhor na tua vida. É esta palavra, hein, gente? É esta palavra. E hoje eu vou ler também algo que o Senhor me tocou hoje de manhã, que é uma passagem, gente, que coisa linda demais. Vou ler brevemente, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas é lindo demais. Romanos 12. Eu vou ler aqui, ó. Eu vou ler as partes que eu grifei, meio que pulando pra não ler tudo, tá? Só que aí depois na sua casa você lê ele com calma, porque vale a pena. Em sacrifício vivo, vamos começar no 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, não se amolde ao mundo, não faça como o mundo age, mas transforma-se pela renovação da sua mente em Deus. Vai renovando a sua mente, vai se transformando, para que assim você seja capaz de experimentar e comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Tudo que o mundo vai, você tá vendo que o mundo tá indo para um lugar, então provavelmente aquele caminho não serve para você. Você tem que se transformar na palavra. Você tem que experimentar essa renovação de mente. Deus vai limpar tudo que você achava que era certo, ele vai falar: não é não. Tudo que você achava que era coisa, não é. Em mim não é. Aprenda, leia, que você vai ver que as coisas não eram bem do jeito que você sempre aprendeu. Olha que coisa. E ainda tem continuação, ó. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, ou seja, não tenha ego não, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, ou seja, não é pra você ter ego elevado, não é pra você ficar se achando, mas também Deus não quer que você abaixe a cabeça pro mundo. Deus quer que você se posicione equilibrado. Se equilibre aí, amiga, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, conforme Deus vai fazendo você evoluir nele, é o tamanho da sua cabeça levantada. Quanto mais conhecimento Deus te der, mais autoridade você tem. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formaremos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Ou seja, assim como o nosso corpo tem mão, perna, pé, cabeça, cabelo, cada um com a sua função, nós juntas, cada uma com a sua função, somos um só corpo em Cristo. Por quê? Olha só. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. A graça você só recebe quando você acredita que Jesus é o seu Salvador. Quando você se rende, dobra o joelho, aí você recebe essa graça aqui que ele tá falando. E você nasce de novo, né, gente? Não é só acreditar em Deus e acreditar que Ele é o Salvador, mas você escolhe nascer de novo, morrer para o mundo e nascer para Ele. Aí você vai renunciar tudo aquilo que você sabe que é errado e tudo mais. A graça vai ser dada a você. Quando você atinge esta graça, você vai descobrir o seu dom. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então aqui tá falando sobre propósito. Gente, nosso propósito em Deus é servir ao Senhor. Você sempre, não interessa o que você faça da sua vida, você tem que servir ao Senhor, tendo misericórdia pelo seu irmão, sabendo que ali, que a sua atitude vai agradar ao Senhor. Não importa o que você faça, porque às vezes você não vai, o seu trabalho não é trabalhar diretamente para o corpo de Cristo,
que é a igreja. Você vai trabalhar em uma outra área, né? Você tem uma loja de roupa, você é médica, você é dentista, você é nutricionista. E aí, Deus quer o que de você? Eliane, mas eu não sou profeta, mas você tá ali para servir. Então faça bem feito, faça com amor. Porque, gente, se você for, passa no centro da sua cidade, tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente vendendo, tem gente comprando, tem gente vendendo. E esse é um ciclo, porque todos nós precisamos de algo e todos nós temos a oferecer algo. Seja servir, seja contribuir, seja animar alguém. Você tá servindo ao Senhor quando você anima alguém. Quando você manda uma mensagem, quando você se preocupa, você está servindo ao Senhor. Não é pela pessoa, é pelo Senhor. Coloca teu amor todinho no Senhor, que você vai ver como suas atitudes vão aflorar. Ai, eu acho que vou mandar mensagem pra aquela pessoa. Aí você pensa demais, não manda. Sentiu? Manda. Deixa Deus explorar o que você tem de melhor. Deixa Deus falar pra você o que você tem de melhor. Esteja atenta a estes sinais do Senhor. Esteja atenta como é que o Senhor quer te usar. Quais são os seus dons. Todos nós, tá aqui, todos nós, pela graça, recebemos dons. E qual é o seu? Qual é o formato que Deus quer te usar? Você sabe dizer? Se você ainda não sabe, pergunta pra Ele que Ele vai te responder. Ele vai responder. Dobra seu joelho e fala assim, qual é o meu dom? O que você gostaria que eu fizesse? Só que você tem que ter coragem de fazer. Porque às vezes Ele vai falar, faz igual eu fiz. Posta vídeo. Fala aí o que tanto queima no seu coração. Sabe isso que eu converso com você diariamente? Essas coisas que eu falo com você? Você vai gravar e vai fazer tocar em outras mulheres, vai tocar em outras pessoas. Eu quero que você fale, abra a sua boca. Ou Deus vai falar pra você, você tem o dom de servir. Eu quero que você sirva. Eu quero que você use esse talento que você tem na sua cozinha. Use esse talento, essa mão maravilhosa que todo mundo elogia. Onde você vai, que leva aquela marmitinha de coisa, as pessoas elogiam o que você faz. Isso é um talento, gente. Não é todo mundo que nasce com uma mão culinária. Não é todo mundo que nasce. A receita é a mesma. A pessoa não sai do lugar, não consegue, queima, dá errado. Ela não tem paciência, ela não tem mão para aquilo. Não tem. Cada um tem que saber a sua posição nesse mundo. Você tem que entender que às vezes Deus já te deu talento, você já até tem esse conhecimento do que você é boa, mas você não usa a favor do Senhor. Você está tentando usar as suas próprias armas para você, porque você precisa ganhar dinheiro, porque você precisa. Muda a rota aqui na sua mente. É para agradar o Senhor. Eu vou fazer com amor. Outras pessoas vão receber isso, vão amar. Quando começa aqui, gente, eles vão amar. Quando você faz pensando que você está agradando a Deus, agradando o seu irmão, é uma consequência você ser bem-sucedida. Isso é uma consequência. Muda a rota. Porque Deus cuida. Gente, como eu falei pra vocês ontem, Deus não deixa de pagar um copo de água. Ele não deixa. Se ele não pagar em você em dinheiro, ele vai te dar graça. Ele vai te dar o que você precisa. Ele dá um maná no céu, mas não deixa você passar fome. Não vai deixar. Você tem que acreditar nessa palavra. Tem que acreditar que ele faz. Ele faz, ele é maravilhoso. E você precisa estar atenta qual é o sinal, qual é os seus dons e usar tudo isso ao favor da sua casa. Usar tudo isso ao seu favor. E quando você aplicar isso, você vai ver que você é tão boa, que é tudo muito fácil pra você. É simples, não é difícil. É tudo simples. Você sabe exatamente o que fazer, como fazer, sabe aonde ir, onde comprar, pra quem ligar. Você sabe. Você sabe. Deus quer te usar e você sabe como. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo de ser usada pelo nosso Senhor. Não tenha medo. Porque se Ele mandou você ir, Ele já tá lá. Ele já tá cuidando de tudo. Toda a caminhada Ele vai com você. Você não precisa ter receio, você não precisa ter medo, mas Ele precisa, assim como Ele disse a Josué. Tenha coragem, Josué. Tenha coragem, ânimo e coragem. Eu estou com você. Eu estou com você, minha irmã. Eu tô aqui disponível, como eu falo pra vocês sempre, eu estou disponível pra responder mensagem. Às vezes pode ser que eu demore um pouco, porque agora tá aumentando esse número de mensagens, tem sido uma bênção, mas eu respondo com todo o meu coração, a cada uma de vocês com atenção. Se eu demorar pra responder, é porque eu tô pensando ou perguntando pra alguém, perguntando pra minha pastora, perguntando o como responder com sabedoria. Então, fiquem em paz. Vocês podem mandar mensagem também pra Glaucia, que tá lá no grupo de administradora. Ela sempre manda oração lá pra gente, maravilhosa. Manda mensagem pra ela se você tá precisando muito de uma oração, ela vai orar por você. Tem a irmã Margarida que encerra aqui as nossas orações, também ora por você. Tá precisando, meninas? A gente tá aqui como uma comunidade, a gente tá aqui pra se ajudar juntas, vocês viram, somos um só corpo, são membros de um só corpo, juntas nós somos mais fortes.
Então fica com esta palavra hoje. Um ótimo dia em nome de Jesus. E vamos encerrar esta palavra com uma oração da nossa irmã Margarida. Senhor Deus, nos ajoelhamos como mulheres feridas, algumas em silêncio, outras gritando por dentro, todas com o coração pesado, mas ainda com fé. Pai, Tu vês cada lágrima escondida, cada dor que o mundo não reconhece, cada luta que travamos em secreto. Mas hoje, pela Tua palavra, nós nos levantamos diante do vale e clamamos: sopra, Espírito de Deus, sopra sobre esse sofrimento, sopra sobre o desespero que tenta calar a nossa esperança, sopra vida sobre os corações quebrados, sopra consolo sobre as almas cansadas, sopra direção sobre as que se perderam no meio da dor. Senhor, coloca o Teu Espírito dentro de nós, porque só assim conseguiremos levantar outra vez. Não queremos continuar pela força dos braços, mas pelo Teu fôlego, pela Tua presença, pela Tua promessa. Nos ajuda a orar, a confiar e entregar e esperar. É difícil, mas para quem não vê saída, nos ajuda, Pai. Tira-nos desse lugar de morte e nos leva a um lugar de alegria, de paz, de propósito, de plenitude. Mesmo que o sofrimento seja grande, Teu amor e poder é muito maior. Mesmo que o vale seja escuro, Tua luz ainda brilha. E no final dessa jornada, Pai, nós saberemos: Tu dissestes e Tu cumpristes, Tu prometestes e Tu fizestes, Tu soprastes e nós vivemos. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por mais um dia. A Ti a honra, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.